Agora nós vamos ter a palestra da Larissa Vitória Ribeiro de Andrade, que vai falar sobre a análise numérica do escoamento newtoniano em uma contração 4x1 por meio da formulação corrente-vorticidade. Boa tarde, meu nome é Larissa, eu sou aluna de graduação, meu orientador é o Irineu, e o título do meu trabalho é Análise Numérica do Escoamento Newtoniano em uma contração 4x1 por meio da formulação corrente-vorticidade. Então, aqui eu trouxe no sumário que vai ser abordado durante essa apresentação. Então, vamos começar com a introdução, depois formulação matemática. Vou apresentar para vocês depois as condições de contorno, que vai ser dividido em 3 etapas. O inflow, que é a entrada do fluido, o outflow, que é a saída do fluido, as paredes sólidas. Depois, vou mostrar a discretização do método, resultados, conclusões e referências. Então, aqui na introdução, eu quero trazer para vocês que o escoamento de fluidos em uma contração, ele tem aplicações nas engenharias, especialmente na área de mecânica dos fluidos. Então, uma contração ela ocorre quando a seção transversal de um tubo ou canal por onde o fluido está fluindo resulta em um aumento na velocidade do fluido. Então, nesse estudo, a gente vai abordar a contração 4x1 por meio da formulação corrente-vorticidade, que utiliza as equações envolvendo a vorticidade e a função corrente. Então, para isso, a gente vai usar as equações de Navier-Stokes. Então, o que é a contração 4x1? A contração 4x1 nada mais é do que uma geometria muito simples, que é uma geometria de dimensão 4 e de dimensão 1, porém, ela traz alguns desafios numéricos, devido aos surgimentos de singularidades nas quinas. Então, nas quinas delas, há uma singularidade. E essa singularidade, ela motivou vários estudos em cima disso. Então, em 1949, Deon e Montana, eles determinaram a solução assintótica, e essa solução assintótica determinada por eles foi R elevado a 0,5445, onde R é a distância XY do domínio a uma das quinas de contração. Depois disso, Moffat, ele investigou escoamentos simétricos e assimétricos e ampliou o conhecimento nessa área. Então, nesse trabalho, os resultados assintóticos eles serão verificados por meio da formulação corrente-vorticidade e, além disso, a simulação da contração 4x1 será feita uma análise dos efeitos causados pelo número de Reynolds. O número de Reynolds a ser utilizado aqui vai ser 5, 10 e 50. Então, aqui vou apresentar para vocês a formulação matemática. Então, as equações que modelam o nosso fluido newtoniano é essa equação 1, aqui, e ela é descrita na forma adimensional, onde V igual ao V é o campo de velocidade, P é a pressão e RE é o número de Reynolds. Então, esse sistema de equação 1, ele pode ser reescrito na forma bidimensional, que é essa forma aqui da segunda equação. Sendo assim, ele torna um problema 2D, de 2 dimensões. Então, aqui, a gente fez algumas manipulações algébricas nessa equação 3, e a função corrente ela é definida pela velocidade. Então, ela é definida por essa equação 4, e, por outro lado, a vorticidade é definida por esse ômega aqui na equação 5. Então, com isso, se a gente voltar lá nessa equação 3, pegar a equação de cima e derivar ela em respeito a y, e pegar a equação de baixo e derivar em respeito a x, quando a gente subtrair as duas equações, a gente vai obter essa equação 6 aqui. Então, reforçando os parâmetros para vocês, RE é o número de Reynolds, Pc é a função corrente e ômega é a vorticidade. Então, eu apresento para vocês esse sistema 6, que ele está intitulado lá no meu trabalho. Ele é a função corrente-vorticidade, a formulação corrente-vorticidade.
Então, se a gente substituir essa equação 4 e essa equação 5, a gente vai obter essa equação 7, que nada mais é do que a equação de Poisson, que o Ayrton apresentou. Então, se a gente pegar essa equação 6 e reescrever ela, a gente vai obter essa equação 8. Então, o nosso problema a ser resolvido por meio das equações 6 e 7 é o escoamento de uma contração 4 por 1. E agora eu vou explicar de forma mais visual o porquê 4 por 1. Então, aqui onde eu estou apontando é o inflow, é a entrada do fluido. E aqui é o outflow, que é a saída do fluido. Então, aonde ele entra, ele tem a dimensão 4, e onde ele sai, ele tem a dimensão 1. Por isso que chama contração 4 por 1. Então, as condições de contorno para π e para ômega são obtidas a partir das condições de contorno que eu vou apresentar agora. Ali em cima são as paredes sólidas, então por isso que nós vamos ter 3 condições de contorno. Agora apresentando-as. Então, nessa região, a gente vai definir as componentes da velocidade na direção xy. Então, essa é a equação 9, e depois a gente tem a gente resulta na equação π e na da vorticidade ali. Esse é para a entrada do fluido. Agora, para a saída do fluido, a gente utiliza a equação de Newman para cortar o domínio e obtém também essas 2 equações apresentadas. Nas paredes sólidas, se a gente aplicar a condição de no slip, a gente vai ver que a parede sólida, na parede, tem a velocidade 0. E agora eu quero mostrar para vocês como foi feita a discretização do método. Então, eu vou voltar aqui alguns slides para mostrar de onde foi tirada a equação, que eu apresentei várias. Então, essa equação 8, aqui, eu peguei cada componente, essa notação de derivada, cada uma delas, e eu fui fazer a discretização. Então, eu usei diferenças finitas para discretizar as equações de π e também para a equação da vorticidade. Então, aqui, a gente aplica diferenças finitas para essa derivada, faz o mesmo para essa, para essa. Aqui a gente aplica a derivada de segunda ordem. E aqui também. Aqui é a mesma coisa praticamente. Então, se a gente somar as equações, a gente vai obter essas outras 2 equações como resultado final da soma das equações apresentadas no slide anterior. Com isso, eu quero apresentar para vocês os resultados. Então, esse primeiro gráfico é o gráfico esse primeiro e o segundo é o gráfico da velocidade. Então, aqui é para U e esse daqui é para V. Então, a gente utilizou os valores de Reynolds igual a 5, 10 e 50. Então, conforme o número de Reynolds diminui, é possível observar que a variável U captura de forma mais eficaz o comportamento assintótico. Já para V, você percebe que também captura corretamente os valores assintóticos, mesmo com o aumento de número de Reynolds. E aqui eu trouxe para a função ômega. Então, essa figura também captura o comportamento assintótico de forma eficaz. E os parâmetros usados para Reynolds também foi 5, 10 e 50. Então, essa barrinha, ela é a nossa solução assintótica, na qual foi comparada. Então, os resultados obtidos capturaram o valor assintótico de maneira correta. Então, com isso, a gente pode destacar que a região em que a solução assintótica é válida se reduz com o aumento de Reynolds. Então, agora, as conclusões. Com base nas análises realizadas, os resultados obtidos capturaram corretamente o valor assintótico esperado e demonstraram invariabilidade com o parâmetro de Reynolds. Então, esse resultado ele é crucial
pois confirma a existência do modelo numérico com a física do escoamento estudado, ou seja, esse resultado, ele confirma os estudos feitos por Dean e Montana, que eu apresentei lá no início. E aqui, para finalizar, eu trouxe os prós e contras. Então, uma das vantagens é que as equações, como eu mostrei para vocês, é fácil de ser trabalhada e discretizada. E um ponto negativo é que a gente perde a pressão do fluido quando a gente subtrai aquelas duas equações que eu mostrei e a gente obtém a equação da função corrente e vorticidade, ocorre uma perda da pressão. Então, esse é o ponto negativo. E agora vamos às referências. As referências utilizadas foram essas. Muito bem, parabéns, Larissa, pela apresentação. Obrigada. Alguma pergunta? Irineu? Eu vou perguntar, essas figuras você obteve, você implementou os métodos, aí você usou qual programa? Eu usei o MATLAB. MATLAB, né? Uhum. Ah, muito bom, ficou muito bom as figuras, viu? Tá ótimo, então. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vamos agradecer novamente a Larissa. Obrigada, Parabéns, gente. Larissa.